Olá, família Vida Leve. Hoje a gente tem um tema muito especial, que é rico em preconceitos, que é justamente obesidade. É desleixo ou doença? Eu sou a doutora Marília Neri Mischiati, sou gastroenterologista e hepatologista. Eu sou a doutora Andréa Aldi, médica endocrinologista, e aqui a transformação é leve como a vida deve ser. Então vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, né, Dea? Primeiro, vamos definir o que é obesidade. Obesidade é um excesso de tecido adiposo no organismo, geralmente definido como um excesso de peso, e para a gente classificar a obesidade, a gente usa índice, que é chamado de índice de IMC, que vai usar o peso e a altura para tentar diferenciar se você está no peso normal ou obesidade. Mas a gente sabe que a obesidade é algo muito mais complexo e ela é uma doença, tem CID, e fala mais um pouquinho mais das características da obesidade. A gente sabe que a obesidade, ela não é só questão de falta de força de vontade ou desleixo da parte do paciente. A obesidade é uma doença extremamente complexa que envolve alteração genética, alteração hormonal, alteração metabólica, alteração do ambiente do paciente, e isso tudo leva a culminar com excesso de peso. Então, obesidade não é uma escolha de vida da pessoa. Se as pessoas pudessem simplesmente escolher, a grande maioria das pessoas não escolheriam estar acima do peso. Com certeza. E a gente tem que lembrar também que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela não é uma doença considerada que tem cura. É uma doença progressiva, ou seja, se a gente não trata, se a gente não se cuida, a tendência é que a gente cada vez mais ganhe peso. E além disso, é uma doença recidivante. O que significa isso? Que muitas vezes a gente faz o tratamento, tem a perda de peso, mas se a gente não mantém aquele tratamento na frequência que tem que ser mantido, a gente tem a tendência a voltar ao peso inicial ou até mesmo ganhar mais peso. Exatamente. Isso acontece, resumidamente falando, porque o nosso corpo não foi feito para emagrecer. Nosso corpo foi feito para a gente não morrer de fome em um ambiente que seja de escassez, que a gente não tenha comida. Então, nos milhares de anos de desenvolvimento, a espécie humana existiu muito mais tempo com falta de comida do que agora com o excesso de alimento que a gente tem. E nesse ambiente o nosso corpo não sabe se comportar. Tudo que ele come a mais, ele vai estocar. E a gente ainda não, nosso corpo metabolicamente não aprendeu a emagrecer e ficar magro. Então acontece que na hora que a gente está promovendo o processo de emagrecimento, o nosso corpo começa a travar uma batalha, porque ele quer preservar a energia. Então ele aumenta a nossa fome, diminui nossa saciedade, diminui a nossa taxa metabólica basal, muda os nossos hormônios para priorizar a reserva daquela gordura. Então o processo de emagrecimento é difícil, existe uma batalha de você contra você mesmo e a gente precisa muitas vezes de ajuda. Infelizmente tá rico em preconceito porque as pessoas acreditam que isso é culpa da pessoa. Exatamente, o que a gente mais escuta falar é que é só fechar a boca, ter força de vontade, você vai conseguir perder peso. E a gente sabe que não é assim, gente. Chega desse discurso. Isso até pode funcionar para 3% da população. Tem estudo que mostra que apenas com dieta e atividade física, por conta própria, apenas 3% da população consegue perder peso. Então vamos aprofundar um pouquinho nessa parte do estigma e do preconceito e o que isso pode provocar na pessoa que tem obesidade. Então primeiro, Del, eu queria falar assim, são questões sociais, né? Exato. Primeira coisa é um isolamento social. O preconceito leva a pessoa a se comunicar menos, leva a ir, muitas vezes ela não vai para algum lugar com vergonha. Isso pode ser gatilho para sintomas emocionais, gerar outra doença como depressão e ansiedade, mas também tem questões econômicas, né, Dea? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. O paciente com obesidade muitas vezes é visto como relaxado e desleixado. E muitas vezes os pacientes que têm excesso de peso perdem vagas de emprego, porque outra pessoa que tem o peso normal foi escolhida no lugar dela, sendo que isso tem que ser decidido pelo currículo, pela capacidade cognitiva da pessoa, não com a capacidade dela de perder peso ou não. Mas como existe justamente esse preconceito associado ao desleixo, isso também é influenciado no meio profissional. Então, outra forma de estigma e de preconceito que uma pessoa que tem obesidade sofre é justamente no setor de saúde. Infelizmente, muitos pacientes com obesidade são subdiagnosticados porque qualquer sintoma que eles sentem, o profissional de saúde coloca a culpa na obesidade. E muitas vezes algumas doenças passam despercebidas ao olhar do médico por esse preconceito.
Exatamente. Muitas vezes o paciente apresenta dor na articulação, dor no joelho, fica tudo por conta do excesso de peso. E às vezes o médico deixa de fazer uma investigação mais profunda porque ele fala, não, isso é só emagrecer. Então o paciente ele sofre preconceito em vários âmbitos da vida toda que ele pertence, né? Desde o mercado de trabalho, dentro de casa, até nos consultórios médicos, isso pode acontecer. Isso justamente atrasa o paciente também de procurar ajuda. Então, muitas vezes, quando ele procura ajuda, a sua saúde já está sofrendo consequências relacionadas à obesidade. O paciente já tem uma pressão alta mais importante, já tem uma aterosclerose, já está com a gordura no fígado mais acentuada. Exatamente. A média de tempo que o paciente com obesidade leva para descobrir que tem obesidade e procurar ajuda de um profissional da saúde é 6 anos. É muito tempo, gente. Não deixa isso acontecer com você. Percebeu que está difícil de emagrecer? Procura ajuda. Procura um profissional de saúde, porque é uma doença que tem que ter tratamento e acompanhamento, como qualquer outra doença. Se você descobriu que está hipertenso, o que você faz? Procure um médico para tratar a sua pressão alta. É a mesma coisa. Tá difícil de perder peso? Tem que procurar ajuda. Isso mesmo. E o tratamento vai desde a base, que é a mudança do estilo de vida, que é o que a gente prerroga aqui, mas também uso de medicações, em alguns casos, necessidade de intervenções endoscópicas e até cirúrgicas. Exatamente, a cirurgia bariátrica veio para ajudar muitos pacientes, então tem que tomar cuidado, inclusive anular o preconceito com a cirurgia bariátrica, né? Muitos pacientes pensam, meu último recurso. Não é o último recurso, é um ótimo recurso quando bem indicado. Então, anular o preconceito contra medicamentos e contra procedimentos que vai ajudar a promover sua saúde e o seu emagrecimento. Exatamente. Não é porque a pessoa procurou um tratamento para a condição de saúde que ela tem, que ela é mais fraca ou que o caminho vai ser mais fácil. Muito pelo contrário, gente. Mesmo com tratamento clínico, medicamentoso, perder peso e manter a perda de peso é ainda um benefício. Eu falo para todo mundo. Se perder peso fosse só usar a medicação ou só aplicar a famosa canetinha, tava todo mundo magro. Não é assim, gente. Então, reduz o preconceito, inclusive com tratamento para perda de peso. Ninguém tem preconceito com diabetes? Ninguém tem preconceito com remédio para pressão alta. Mas você toma remédio para pressão? Não tem que ter esse preconceito contra o tratamento da obesidade. Lembrando, desde que bem feito, bem acompanhado e bem orientado, né? Para ninguém sair fazendo coisa da cabeça. Igual Exatamente. Ninguém resolve tomar um remédio para pressão por conta própria. Muito bem. Então, como a gente está pontuando aqui, a gente tem que ter uma visão sem julgamento, acolher esse paciente, ter empatia com essa pessoa, que é o mais importante, e porque a gente vê todo dia no nosso consultório, né, das pessoas com obesidade, a dificuldade que ela tem, inclusive, às vezes, de falar sobre o assunto. A gente tem que justamente pedir permissão para a gente poder falar sobre o peso, porque a gente sabe que isso é uma dor muito grande para a pessoa que tem obesidade. Então é importante que pessoas com obesidade procurem profissionais de saúde que não tenham julgamentos, que tratem com empatia, que acolhem você na hora da dor, porque a gente sabe o quanto que dói. E isso é o que a gente vê mais no consultório, justamente um atraso em procurar ajuda por causa desses julgamentos que, infelizmente, alguns profissionais de saúde têm. Exatamente. Então, se você tem vontade de procurar alguém, hoje em dia a gente tem muita rede social, a gente tem vídeo, a gente tem como saber o estilo de médico que você vai procurar. Então, procure um médico ou peça uma indicação para procurar um profissional que trata a obesidade com respeito. Exatamente. Que é onde a gente tem muito essa bandeira, né? Obesidade é o trato com respeito. A gente sabe que é uma doença que merece tratamento, respeito pelo paciente, que nada tem a ver com a capacidade dele de se cuidar ou não, que tem N fatores que causam a obesidade. O profissional vai valorizar as suas queixas e vai cuidar de você como você merece. Exatamente. Durante a consulta, a gente vê o paciente como um todo. É importante o apoio psicológico, é importante o apoio nutricional e é importante ter um médico do seu lado aí para acompanhar você nessa jornada da saúde, do bem-estar e para evitar o reganho de peso. Exatamente. Que o tratamento para perda de peso e manutenção da perda de peso é para o resto da vida. Exatamente. Assim como tudo na vida, né, gente? A gente sempre tem que se cuidar para o resto da vida. É Não isso tem mesmo. dessa, cuidar só um período e depois relaxar. E o objetivo desse vídeo era justamente tentar tirar aí um pouquinho do preconceito, trazer informação, trazer educação, porque a gente quer justamente vencer essa grande batalha que tem sido travada por todos nós, que é o preconceito em relação à obesidade. Exatamente. Curta, compartilha, manda pro vizinho, para todo mundo, para quem você sabe que pensa desse jeito preconceituoso. Espalhe esse vídeo, que a informação boa tem que ser compartilhada. Até a próxima. Até!